Boa noite, que Jesus, que os amigos espirituais que nos amparam, que nos acompanham, estejam nos dando assistência, auxílio ao longo de mais um encontro para o estudo, para o conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, trouxemos aqui um tema pertinente ao período em que estamos vivendo. A Quaresma foi criado pela Igreja Católica a partir do ano 325, no Concílio de Nicéia, e se tornou tradicional pela Igreja até os dias de hoje. É um período de 40 dias, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até o início da Semana Santa, onde se dá a comemoração da Páscoa. Então, esse período, ele tem ao mesmo tempo uma origem bíblica no que diz respeito à Páscoa, que era uma festa comemorada pelos judeus, relacionada à libertação deles do povo de Israel, do povo do Egito. Isso está escrito no livro Êxodo. Mas a Quaresma mesmo é particular da Igreja Católica. E nesse período, pelo que assinala a Igreja, os católicos devem estar mais atentos ao uso da oração, ao uso da prática da caridade. Há um certo nível também de renúncia em termos de prazeres materiais. Por isso tem a recomendação da abstinência de carne aos católicos. É lógico que sintetizaram apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa a abstinência de carne pelos católicos. Mas, seguindo o ritual da igreja, seriam os 40 dias. Desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Então, a doutrina espírita, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá a possibilidade de extrair do Evangelho o entendimento espiritual. Então, conhecendo a doutrina espírita, o que é mostrado a nós na Bíblia, inclusive nas tradições religiosas, ganha uma compreensão e um entendimento que é peculiar ao Espiritismo. E aqui é importante deixarmos bem claro, o Espiritismo respeita todas as religiões, sobretudo vinculadas à prática do bem, do amor ao próximo. Então, igrejas católicas, evangélicas e de qualquer outro culto, como o budismo, o islamismo e outras doutrinas que não são propriamente cristãs, têm o seu valor, a sua importância, e a doutrina espírita respeita profundamente. No entanto, não utiliza desses símbolos e nem desses cerimoniais por perceber serem dispensáveis à luz do entendimento do espírito. Então, na doutrina espírita, nós não temos casamento, não temos batismos, não temos crismas, não temos também quaresma. Se procurarmos em alguma obra espírita, sobretudo da codificação, o termo quaresma não vamos encontrar, porque realmente é uma prática da Igreja Católica. E o interesse nosso hoje é, diante desses símbolos e rituais, perceber o lado espiritual e moral que devemos aprender, estudar e, a partir deles, colher lições importantes para a nossa vida. Então, os 40 dias da Quaresma. 40 é um número muito utilizado na Bíblia. Nós temos assim, por exemplo, Jesus ficou 40 dias no deserto antes de passar
pelas chamadas tentações. Ora, também no livro Êxodo, Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e ali ficou 40 dias e 40 noites, antes de descer do monte com as tábuas da lei. O número 40 ele vai aparecer em inúmeras situações. Por exemplo, também o dilúvio, que também retrata um símbolo dentre esse entendimento que nós vamos trabalhar essa noite. O dilúvio foram de 40 dias e 40 noites. Outro ponto que também marca é a destruição de Nínive, que está no livro Jonas. Nínive estava para ser destruída, mas através do profeta Jonas é dado um período para o arrependimento daquele povo, que andava com uma série de práticas erradas, que iam de encontro às leis de Deus. E esse período foi de 40 dias. Inclusive, serviu para que a cidade não fosse destruída, porque nos 40 dias o povo se arrependeu do que fazia, se renovaram e ali serviu apenas de uma advertência profética, mas que não se cumpriu. Então, 40 é um símbolo, traduz um período que marca diversos aspectos nas histórias bíblicas. Inclusive, foi daí que a Igreja Católica tirou essa questão da abstinência, de um cuidado maior em relação à prece, à vigilância, à vivência do bem, como sendo importante esse período de 40 dias. À luz da doutrina espírita, podemos de antemão perceber que o sentido propriamente de modificação, de renovação, que teria os 40 dias marcados, traduz apenas um aspecto que deveria ser vivenciado ao longo de toda a vida, e não só naqueles 40 dias. Na história do Êxodo, isso também é importante, o povo de Israel ficaram durante 40 anos andando em círculos no deserto antes de encontrar Canaã. Isso é narrado também no livro Êxodo, que antecede o livro de Josué. Nós queríamos aqui, a princípio, destacar as advertências que tem sobre isso na chamada tentação, ao qual, como linguagem figurada e que provoca muitas dúvidas nos nossos irmãos cristãos, se Jesus de fato sofreu aquelas tentações no deserto, antes de ter dado início ao seu trabalho de divulgação do reino de Deus. Porque, segundo os textos bíblicos, isso está no Evangelho de Mateus, de João, de Lucas e de Marcos, houve o seguinte: Jesus tem primeiramente um encontro com João Batista. Inclusive é significativo aí a questão do batismo. Porque muitos dizem, olha, Jesus foi batizado por João Batista. Por que é que os espíritas não batizam? Como as igrejas em geral fazem. E a resposta está no próprio texto do Evangelho. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, antes de Jesus se submeter ao batismo de João, João diz assim a Jesus: mas tu vens a mim, quando eu é que deveria ir a ti, eu é que deveria ser batizado por você e não você por mim. E Jesus diz assim:
basta para que se cumpra o que está nas Escrituras. Mas depois dessa passagem, João Batista diz assim, que através de Jesus, o batismo não seria mais com água propriamente, porque Jesus viria batizar com fogo e com o Espírito. E aí vem outra vez essa questão simbólica muito rica que tem na Bíblia. Ora, quem é que vai se batizar se atirando dentro de um fogo ou de uma fogueira? Ninguém. Mas a questão é simbólica. O fogo, à luz da doutrina espírita, representa o trabalho de burilamento íntimo, o nosso esforço de melhoramento moral ao termos marcado esse encontro com Jesus, atualmente com o Consolador prometido por Ele. Na medida que a gente vai iluminando o nosso entendimento sobre as leis de Deus, sobre as consequências do que a gente faz aqui na vida espiritual, passa-se então em nossa consciência um nível de cobrança e de incentivo de melhora que é o retrato desse burilamento, desse fogo do batismo. Então poderíamos dizer, em termos simbólicos, o Espiritismo batiza, mas é com fogo. Com o Espírito é o símbolo da iluminação e do conhecimento do Evangelho do Cristo. Então, na medida que nós vamos conhecendo mais o ensino de Jesus e vamos nos esforçando na sua prática, na sua vivência, nós estamos sendo efetivamente batizados, sem que seja aquele batismo de ritual, no qual a tradição cristã ainda mantém, por não ter extraído o espírito da letra. Como já dizia o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, a letra mata, mas o espírito vivifica. No sentido de que é preciso entender os ensinos do Evangelho à luz do espírito, porque pelo conteúdo literal, pela letra, leva-se a conflitos, a desentendimentos, a confusões. Mas aqui nós vamos justamente procurar extrair esse entendimento espiritual dessas passagens bíblicas. E uma das mais difíceis é justamente essa que tem a ver com o símbolo da Quaresma, que foram os 40 dias que Jesus passou no deserto. Porque, vejam, segundo o Evangelho de Mateus, de Lucas, Jesus, após ter sido batizado por João, foi levado pelo Espírito a um deserto. E por 40 dias e 40 noites não comeu, esteve em jejum. E, naturalmente, teve fome. E aí surge a figura do adversário. Inclusive, eu estive olhando na Bíblia, a passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, porque é colocado todos os nomes que esse personagem simbólico, à luz da doutrina espírita, tem. Então, na primeira vez que ele aparece, ele é chamado de o tentador. Surge o tentador. E a primeira coisa que ele vai dizer a Jesus é: se tu és o Filho de Deus, torna essas pedras pães. Ora, Jesus havia passado 40 dias no jejum e tinha tido fome. Mas a resposta que Jesus vai dar é a seguinte: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira resposta. Mas, veja, a primeira palavra foi o tentador. Mas em seguida diz assim: então o diabo, não era tentador, agora já o termo diabo. O diabo, não satisfeito, levou Jesus à cidade santa e no pináculo do templo, no ponto mais alto, diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos, para que nenhum mal te aconteça, e não tropeces em nenhuma pedra. E aí Jesus redargue o diabo dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, que o diabo, não satisfeito, levou Jesus para o cume de um monte. E lá daquele monte mostrou para Jesus os reinos da terra e suas glórias. E disse: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. E aí Jesus vai usar o outro nome conhecido: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente adorarás a Deus como Deus e o honrarás. E aí o texto bíblico diz que Satanás foi embora, os anjos se aproximaram de Jesus e o alimentaram. Esse texto, ele é alvo de muitas dúvidas e muitas interpretações cristãs. Porque muitos entendem de querer achar que é um texto literal, que não há uma simbologia, que não há um ensinamento colocado na Bíblia ali, do qual é preciso extrair o espírito da letra. Mas aí vejam as coincidências, entre aspas. Quando o povo judeu estava no Êxodo, quando saíram da dominação do Egito, e Moisés estava levando aquele povo passou por 3 tentações. E em todas 3 caíram. Então, logo quando Moisés o leva, passado algum tempo, eles começam a reclamar: por que tu nos libertaste? Aqui estamos passando fome, não temos o que comer. Lá no Egito, pelo menos, nós tínhamos o que comer e tínhamos certa abundância. Eles estavam reclamando, insatisfeitos por aquela situação temporária, a qual significava a caminhada de libertação deles. Mas adiante, também narrado no livro Êxodo, aí, naquela situação, Moisés entra em comunhão com os poderes superiores e surge o maná, o pão que aquele povo come. Mas passado algum tempo, o povo começou a ter sede. Ele disse: mas aí o povo outra vez foram reclamar com Moisés: para que tu nos trouxesse? Para matar a gente de sede? Vamos todo mundo morrer de sede. E exatamente a questão que traz uma relevância sobre o nível de revolta, de contrariedade a Deus, e que, no exemplo dado por Jesus, a submissão e o equilíbrio com as leis divinas é mantido. E, por último, nós temos a terceira reclamação daquele povo lá no Êxodo,
pelo fato de que eles queriam que aquela situação difícil que estavam passando fosse resolvida logo. Só que Moisés, antes de receber as 10 pedras, como eu havia citado, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, ele passa lá 40 dias e 40 noites. O povo não se aguenta e começam a construir o que na Bíblia chama de um bezerro de ouro, para adorar aquele bezerro. Essa queda moral do povo, né, Jesus dá o exemplo quando naquela última tentação, Jesus diz ao diabo que, olha, adorarás unicamente ao Senhor teu Deus e a Ele o servirás. Então a gente vai notando que há muita simbologia retratando ensinamentos que, à luz da doutrina espírita, nós somos levados a fazer. O que é que essa passagem bíblica tem a ver com os dias que estamos vivendo? Por exemplo, não só essa quarentena, mas como citamos com a nossa vida de forma geral. Essas 3 tentações, elas representam as 3 principais quebras morais que o homem pode ter. É por isso que, na verdade, Jesus, os evangelhos narram essa passagem por Jesus, colocando uma lição que iria servir ao longo da história do homem. Primeiramente, não podemos esquecer aqui uma consideração. Jesus, como aprendemos na doutrina espírita, representa um espírito puro, um espírito missionário no mais alto nível, que, segundo é nos revelado pela doutrina, os espíritos, quando atingem esse nível de espíritos puros, não estão mais sujeitos a quedas morais, mesmo que estejam encarnados. Eles não têm absolutamente nada a pagar, a expiar, e nem têm mais quedas morais. Ora, teria, se levarmos em conta literalmente, tal nível de ignorância de espíritos inferiores, achando que poderia levar à queda o espírito que é modelo e guia da humanidade, como nós aprendemos? É por isso que no livro A Gênese, no capítulo 15, fala sobre a tentação. E o espírito João, evangelista, deixa bem claro logo quando traz a mensagem dizendo assim: Jesus não foi arrebatado. Jesus não foi levado pelo demônio àqueles lugares e situações. Ali devemos perceber o sentido figurativo de uma lição para a humanidade. É assim que é colocado no livro A Gênese, que recomendamos muito a leitura. Então, na verdade, o que é que estava presente nessa questão e o que é que tem a ver, inclusive, com a nossa temática da Quaresma e da Páscoa? Primeiro, primeira tentação que foi submetido simbolicamente Jesus. A tentação relativa a transformar pedras em pães, que representariam uma questão de ordem material. A primeira tentação a qual nós somos levados a estar trabalhando nossa espiritualização para que nós superemos é a tentação relativa ao materialismo. Achar que a aquisição de bens, de posições sociais, de facilidade material, é o objetivo maior da nossa vida. Nós devemos ver valores, bens, dinheiro como meios e não como finalidades.
Quando nós vemos como finalidade, aí nós nos desequilibramos. Não é por outro motivo, né, que a receita bem colocada por Jesus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Porque quando invertemos o papel, nós nos desequilibramos. Aqueles que procuram primeiramente crescer na vida material, para depois cuidar da sua vida espiritual, normalmente não conseguem. A sede de bens, de poder e de dinheiro, quando afastadas da espiritualização, é a sede da água do mar. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. Então, essa é a grande primeira lição sobre a tentação. O livro Dois Espíritos tem uma questão relativa ao materialismo, que diz assim: qual o principal adversário da doutrina espírita? A pergunta é feita mais ou menos com essas palavras. O que é que o espiritismo, em essência maior, deve combater? O materialismo. Porque é exatamente no materialismo que, inclusive nos dias em que nós vivemos, mais introjetado na sociedade, tem causado danos e afastamento do homem da sua verdadeira natureza, que é espiritual. Mas aí vem a questão da segunda tentação. A segunda tentação, lembrando, é aquela na qual o diabo leva Jesus para um monte elevado e propõe a ele de que, se ele era o Filho de Deus, ele se atirasse. Essa tentação, ela tem a ver, para todos nós, nas advertências relativas à revolta, à contrariedade que podemos passar em determinados momentos ou fases da nossa vida, onde a gente não quer aceitar certos fatos e acontecimentos que tenham se dado. E a gente fica como que quisesse dar ordens a Deus. Isso não pode acontecer comigo. Como é que o Senhor deixou que isso me acontecesse? Então, esse nível de revolta, de contrariedade, em relação a determinadas provas que tenhamos que passar, ela tem a ver com aquilo no qual o diabo havia tentado Jesus, fazendo com que ele colocasse em desafio a ajuda que precisaria ser concedida para que, se atirando daquele monte alto, não lhe acontecesse nada. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Com o entendimento espiritual da vida, dado a nós pela doutrina, nós sabemos que tudo aquilo que acontece tem causas que, se não estão nessa vida, estão em vidas anteriores. Mas que não podemos, de modo nenhum, achar que determinada circunstância, por mais difícil que seja, nós não mereceríamos estar passando por ela. E abrirmos porta para uma revolta que muitas vezes levaria a uma depressão. Hoje, uma das maiores doenças emocionais que nós vivemos é a depressão. E na sua raiz, em termos de início, está algum tipo de situação que a criatura humana está vivendo, que ela não admitiu dentro dela passar por aquilo. E teve que passar e revoltou-se. Então, essa é a questão da segunda tentação. Mas a terceira
que é aquela na qual o diabo diz, olha, mostra os reinos, as glórias daqueles reinos e diz que se Jesus o adorasse, ele daria tudo aquilo ao Cristo. A gente percebe que nisso aí há os traços do que é o principal vício ou a origem de todo o sofrimento da criatura humana. É o egoísmo. Que é aquela situação na qual nós nos colocamos como merecedores de vantagens e de possibilidades que os outros não merecem. Essa situação simbólica, mas que é muito presente nos dias atuais, recebe na doutrina espírita o direcionamento de vacina eficaz, que é a prática da caridade. Estabelecida com abnegação e com renúncia. A prática da caridade é ela que, de fato, vai trabalhando em nós esse dragão devorador que é o egoísmo. Então aí nós vemos retratados essa questão. E ela traz também um símbolo importante, que é o símbolo do deserto. Porque o deserto tanto esteve presente na passagem na qual Jesus ficou 40 dias e 40 noites, como Moisés, e também o deserto, quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, sabemos que ele passou 3 anos no deserto antes de iniciar propriamente o seu trabalho de divulgação do Evangelho. E o deserto, ele traduz uma simbologia que é de sutil importância. Porque é aquele espaço que pode é traduzido pela espiritualidade como sendo o nosso interior, o nosso íntimo. Nós precisamos, nesse deserto interior, estabelecer o roteiro para o despertar da nossa espiritualidade, para o nosso encontro com Jesus, que se dá na medida em que, colocando de lado interesses, objetivos materiais e uma série de questões que nos causariam perturbação, buscamos, à luz do entendimento dos objetivos da vida, o nosso despertar consciencial. Foi assim que aconteceu com Paulo, e é assim como essa questão do deserto é mostrada para nós. Nós somos chamados a esse trabalho interior, e aí entra a questão da quaresma, de fato, a princípio, 40 dias, posteriormente é o ano inteiro. Mas nesse período, que deve nos chamar a imagem do deserto que Jesus passou, o apóstolo Paulo também, como sendo um período importante para trabalhar o nosso encontro espiritual. Claro, a leitura de obras espíritas, o enriquecimento que podemos e devemos trabalhar conosco sobre os detalhes da atuação das leis de Deus. Refletir sobre como nós éramos antes do encontro com a doutrina espírita e como estamos sendo de agora em diante. É claro que nós sempre temos lutas internas, e essas lutas internas provenientes do nosso passado reencarnatório.
o diabo, Satanás, o adversário, eles são símbolos das naturezas de desequilíbrio que fomentamos no passado e que ainda não foram suficientemente resolvidas em nós. Como sempre aprendemos na doutrina espírita, a questão não está fora. Não é o diabo, não é a tentação que está fora. É o material que nós oferecemos por dentro de nós. É aquilo que alimentamos em termos de pensamento, de sentimento, de emoções, que, ao estabelecer sintonia com desequilíbrios que já cometemos, voltamos a repeti-los. Para que isso não aconteça, o trabalho do deserto, da nossa espiritualização, de cada vez mais ampliarmos o entendimento nosso sobre os objetivos da nossa existência. Cada um de nós, em particular, tem suas questões pessoais, seus desafios, seus calcanhares de Aquiles, os pontos fracos na nossa personalidade, no nosso espírito. E que é ali que nós sabemos dever trabalhar para superar, para que a bênção da iluminação que a doutrina espírita nos deu tenha um resultado positivo, libertador. A Páscoa, ela tem no seu símbolo a libertação do povo judeu da escravidão. Mas para nós também tem como símbolo a libertação espiritual que Jesus trouxe, que é aquilo que os nossos irmãos evangélicos chamam de salvação. O próprio termo que é usado na Bíblia tem o mesmo sinônimo de libertação, de salvação. A busca pela terra da promissão do povo de Israel é para ser tido por nós como a busca de cada um de nós. Vejam só como Emmanuel nos diz no livro Consolador, na questão 262. No Evangelho, quando o povo de Israel é referido, devemos entender como sendo a humanidade inteira. As experiências, os desequilíbrios, os problemas que aquele povo viveu narrado na Bíblia é o símbolo para a humanidade, para todos nós. Foi por isso que Gamaliel, no livro Paulo e Estevão, logo quando Saulo se converte, tornando-se Paulo, ele tem encontro com esse líder do povo judeu, Gamaliel, que diz a ele o seguinte: Paulo, eu tenho meditado que a terra da promissão é, na verdade, o Evangelho de Jesus, quando vivido por cada um de nós. Então, essa compreensão já é trabalhada por Paulo. Há uma carta no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo sai detalhando essas problemáticas que a nação viveu e extraindo dela lições para nós nos dias de hoje. Por exemplo, no capítulo 4 da carta aos Hebreus, Paulo diz assim: resta, pois, um repouso para o povo de Deus. E aquele que entrar no seu repouso, de fato descansará de suas obras. Quando se lê o termo, mas Paulo está falando de quê? Paulo está falando do sábado.
que o povo judeu tinha e ainda tem como dia sagrado. Mas o dia de sábado, por exemplo, que ainda hoje há um movimento cristão que venera, que não trabalha no dia de sábado, né? Os adventistas do sétimo dia. O que é que há por trás do símbolo do sábado? No livro Consolador, Emmanuel também nos elucida a questão. E ele diz assim: o sábado, porque o sábado está colocado nos 10 mandamentos, tá? É o 4º mandamento no Êxodo. Guardarás o dia de sábado e o consagrarás a Deus. Todo o roteiro ali no livro Êxodo. Depois, o movimento cristão, através da Igreja Católica, transferiu o sábado para o domingo. Mas o dia bíblico é o sábado. E para nós espíritas? Emmanuel comenta no livro Consolador, dizendo que para nós o sábado representa o símbolo da conexão de espiritualidade que devemos agora vivenciar em todos os dias da nossa vida. Em vez de ser apenas um dia separado, o sábado ou o domingo, através de nosso trabalho de espiritualização, todos os dias precisamos e devemos estar conectados com a espiritualidade maior. Isso significa agir, quer na família, quer no trabalho, quer na vida social, com a consciência crística atuando, com a percepção espiritual sendo trabalhada nos vários momentos e situações de nossa vida. Isso é vivenciar verdadeiramente o símbolo que no sábado também existe. Então a gente vai notando que há na doutrina espírita muita elucidação a respeito desses termos bíblicos e que devem sempre, para todos nós, a busca de perceber a lição individual que devemos tirar. Porque, diferente de todas as doutrinas cristãs, o Espiritismo foca o principal trabalho de libertação ou de salvação do Evangelho de Jesus em nós mesmos, em cada um de nós. O trabalho de libertação interior não é de converter ou de convencer os outros, mas é de, a partir de nós, do nosso exemplo e da nossa vivência, conseguir tocar, sensibilizar, chamar a atenção do outro. Para que, de fato, esteja sendo propagado e divulgado o Evangelho de Jesus. É preciso que, primeiramente, as nossas questões interiores estejam sendo resolvidas. Para esse trabalho, como já dissemos, ótimo essas festas e períodos, quer consagrados pela Igreja Católica ou por qualquer outra doutrina, desde que extraiamos o entendimento espiritual deles. Então, sintetizando o que comentamos, no Espiritismo nós temos o batismo como consagração daquele ensinado por Jesus, do fogo e do Espírito. Na doutrina espírita, não há guarda de qualquer tipo de dias. Todos os dias nós somos chamados a vivenciar a consagração que na Bíblia foi dada ao dia de sábado. Aprendemos aqui também de que, na verdade, as tentações, as influências dos espíritos desequilibrados têm como subsídio principal o nosso interior, nós mesmos.
se estivermos nos trabalhando no esforço, de pensamentos, sentimentos e emoções, à luz do Evangelho do Cristo, a eficácia será 100%, porque as tentações de fora só existem quando encontram sintonia em nós. Então, uma percepção renovada sobre isso. E, sobretudo, a caminhada que somos chamados a ter aqui na Terra. O deserto que precisa ser superado pela nossa espiritualização. Então, é nesse enfoque que nós trouxemos algumas colocações sobre a Quaresma, a Páscoa, e desejamos a todos um mergulho profundo no entendimento da Bíblia, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Não podemos deixar aqui de fazer um convite aos estudos que estamos realizando aqui na AME, todas as sextas, 8 horas, que é do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, e que procuramos analisar, à luz da doutrina espírita, aquilo que, de fato, é essencial, é importante e é o verdadeiro trabalho de libertação do nosso espírito. É a nossa Páscoa interior, da libertação que recebemos pelo entendimento espiritual da nossa vida. Deixamos aqui votos de muita paz, que Jesus, que é a espiritualidade amiga, possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares. Até uma próxima ocasião.